Então, gente, boa noite a todos e todas. A gente está reunido aqui hoje, nesse dia 26 de março, às 19 horas, para fazer a defesa de trabalho de conclusão de curso do licenciando em Física Guilherme Torres Clemente. Guilherme foi orientado por mim, e o título do trabalho dele é Astronomia no Ensino Médio, uma proposta voltada para o letramento científico e a interdisciplinaridade. A gente tem aqui na banca o professor Eric Leão, professor aqui da licenciatura de Física, e o professor Rara Farias, também professor da licenciatura de Física. Eu agradeço muitíssimo aos professores, uma banca também muito especial, que eu acho que vai poder dialogar muito com o Guilherme. E seguindo o rito, né, o Guilherme tem aí um período de apresentação do trabalho dele. Posterior à apresentação, a gente segue a arguição, e aí eu vou deixar que o professor Eric e o professor Rara decidam como querem fazer a arguição, se preferem ir dialogando, ou se preferem falar, e depois que o Guilherme comente, vocês, né, negociam com o Guilherme como ficar melhor. E aí, eu vou usar a ordem alfabética, né? Se vocês não se importarem, a gente começa pelo Eric, depois vai para o Rara, pode ser? Deixa o Rara primeiro. Tudo bem, pode ser Rara. É porque eu falo muito. Pode ser Rara. Pode sim. Eu tenho muito o que dizer, não por conta de uma questão científica, mas por conta de reflexão, né? Eu sou uma pessoa que reflete, e o trabalho do Guilherme me fez pensar muito, então quero refletir sobre as questões importantes que ele colocou. Sem Legal. problema. Tranquilo, gente, tranquilo. Eu acho que eu sempre digo que todas as bancas são momentos de aprendizagem, né? Hoje eu aprendi bastante, assim, na minha terceira banca, assim, aprendi muito. A gente aprende com a banca, aprende com quem está defendendo, né? São momentos muito ricos. Então tá, o Guilherme vai ter esse tempinho, e aí a gente começa a arguição pelo Rara, depois para o Eric, depois a gente sai dessa sala, vai para a sala de deliberação, o Guilherme fica com os convidados dele aqui, conversando, e a gente volta para dar o veredito final, tá bom? Vou pedir para que mantenham os microfones e as câmeras fechadas durante a apresentação, para não sobrecarregar a conexão e o Guilherme conseguir fazer a apresentação dele, tá? Bom trabalho, Guilherme. Se precisar, eu estou aqui, tá? Deixa eu só ligar o cronômetro aqui, beleza? Para ter a noção do tempo. Então... Tá dando para ver a tela? A apresentação? Sim. Tá? Ok, então vamos lá. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, né, meu nome é Guilherme. O título do meu trabalho é Astronomia no Ensino Médio, uma proposta voltada para o letramento científico e a interdisciplinaridade. A minha orientadora foi a professora Verusca. Eu vou fazer uma breve apresentação da minha trajetória acadêmica. Eu comecei o curso na Universidade Federal Fluminense, depois eu vim transferido aqui para o IFB. Ao longo da minha trajetória aqui no IFB, eu participei do programa de residência pedagógica da CAPES durante 18 meses, e também eu tive a oportunidade de estagiar no SESC, né, onde eu trabalhei num planetário inflável, um projeto chamado Astronomia sobre Rodas, onde a gente visitava diversas escolas aqui do DF, tanto públicas quanto privadas, e a gente fazia sessões de planetário nessas escolas. E aí, dessas sessões, eu percebia que a maioria das escolas que convidavam a gente eram escolas de ensino fundamental. Raramente uma escola de ensino médio convidava a gente para fazer sessões. E aí eu fiquei me perguntando por que isso ocorria, né? E aí foi a partir daí que eu tive a ideia de trazer esse trabalho, de fazer essa pesquisa, que tem como objetivo geral analisar as orientações curriculares para a inclusão da astronomia no ensino médio, contidas na Base Nacional Comum Curricular e nos parâmetros curriculares nacionais,
a fim de desenvolver uma proposta pedagógica com base nessas orientações. E aí, para chegar a esses objetivos gerais, a gente definiu alguns objetivos específicos, que foram 4. O primeiro era identificar as competências esperadas para o ensino de ciências no ensino médio, na BNCC e no PCN. 2, identificar as habilidades relacionadas especificamente ao ensino de astronomia na BNCC e no PCN. Compreender as abordagens pedagógicas para o ensino de ciências subjacentes à BNCC e ao PCN. E, por fim, desenvolver uma sequência didática para o ensino de astronomia de acordo com as orientações desses documentos. Partindo, então, para a metodologia. Como é que foi feito? Então, primeiro, essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Qual foi o percurso metodológico que a gente adotou? O primeiro passo foi uma pesquisa de estado da arte. Essa pesquisa ela tinha o propósito de estabelecer um panorama a respeito da produção acadêmica nacional sobre o ensino de astronomia. Depois, a gente fez uma análise documental, né, desses 2 documentos, a BNCC e o PCN. A gente utilizou a análise de conteúdo de Bardhan para fazer essa análise documental. Partindo dessa análise documental, a gente fez uma revisão bibliográfica do conceito de letramento científico. A gente utilizou diversos artigos científicos nessa etapa, e também a gente utilizou a matriz de ciências do PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. E, por fim, a gente elaborou a sequência didática com os resultados obtidos nessas 3 etapas anteriores. Então, eu vou falar agora da pesquisa de estado da arte. Essa pesquisa, a gente utilizou 3 bases de dados. A primeira foi a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, que é uma revista científica, Qualis A2, e a Revista Brasileira de Ensino de Física, que é uma revista científica também, Qualis A1. Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, como o próprio nome diz, a gente foi buscar teses e dissertações que fossem voltadas para o ensino de astronomia, e a gente também foi tentar identificar se já haviam trabalhos na área, né, que unissem o ensino de astronomia com o letramento científico, ou a interdisciplinaridade, ou ambos, enfim. E no Caderno Brasileiro de Ensino de Física e Revista Brasileira de Ensino de Física, a gente analisou artigos científicos também voltados para a área de ensino de astronomia. Então, como eu tinha comentado anteriormente, essa etapa do estado da arte foi para a gente estabelecer um panorama sobre a produção acadêmica na área de ensino de astronomia. O que a gente pôde perceber, a partir, né, das teses, das dissertações e dos artigos, foi que existe uma certa preferência, né, de tratar conteúdos relacionados principalmente ao sistema solar, ao sistema Sol, Terra, Lua, e aí nisso eu incluo conteúdos como eclipses, fase da Lua, marés, enfim. E são poucos os trabalhos que tratavam de assuntos mais diversos e, por vezes, interdisciplinares, que é uma das características assim, mais evidentes do ensino de astronomia. Então, algumas áreas como astrobiologia, astroquímica, etnoastronomia ou a história da astronomia não tinham muitos trabalhos a respeito dessas áreas. Então, isso já foi algo que a gente conseguiu perceber a partir dessa pesquisa de estado da arte. Seguindo, então, a gente passou para análise documental. Como eu falei, essa análise documental, a gente analisou a BNCC e o PCN. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, é um documento recente, né, aprovado recentemente, é um documento de caráter normativo e de abrangência nacional, né, destinado a todo o país. A BNCC, ela foi criada com a intenção de promover uma maior articulação, né, entre a política educacional da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.
E a BNCC também estabelece alguns patamares mínimos, né, para a qualidade da educação básica. E eles fazem isso através da definição de 10, de algumas aprendizagens consideradas essenciais, e essas aprendizagens, elas se manifestam através de 10 competências gerais. Né? Essas 10 competências gerais se espera, né, que sejam desenvolvidas por todos os alunos ao longo da sua educação básica. A BNCC ela é organizada em 4 áreas, né, de conhecimento. No caso, a área que nos interessa aqui é Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, também temos as competências específicas para essa área. São 3. E para cada uma dessas competências específicas, há um conjunto de habilidades associadas. O PCN também ele tem uma estrutura um pouco parecida com a BNCC, também ele é todo construído em cima dessas competências e das habilidades. E aí, a análise documental, eu resumi aqui, de certa forma, o que a gente encontrou nesses 2 documentos, e para essa análise a gente estabeleceu algumas categorias, que foram objetivos, então saber, né, qual é a visão desses documentos a respeito, né, de quais seriam os objetivos do ensino de ciências, as atitudes e valores, então se esses documentos manifestam algum valor específico, ou desenvolvimento de alguma atitude por parte dos estudantes, tanto relacionado ao ensino de ciências, como de uma forma geral. As concepções pedagógicas, que, né, são também manifestadas por esses documentos, os conteúdos de astronomia, as metodologias, né, se por acaso os documentos sugerem alguma metodologia a ser utilizada pelos professores, e isso também se sugere alguma forma, né, algum formato de avaliação específico. Então, falando dos objetivos, resumidamente, o que a gente encontrou foi que, de acordo com esses documentos, os objetivos do ensino de ciências seria a compreensão da linguagem científica e expressão através dela. Então, né, os estudantes têm que compreender, saber, né, a linguagem científica, no caso, tanto em termos de conceitos, quanto, né, em termos de ferramental, então, gráficos, etc., tabelas, enfim. E também uma formação voltada para a cidadania e para a atuação social. Isso foi, basicamente, os objetivos que a gente conseguiu encontrar nos 2 documentos. Em relação a atitudes e valores, eu citei alguns aqui, basicamente são cidadania, cooperação, diversidade, participação social, preservação ambiental e sustentabilidade. Já quanto às concepções pedagógicas, a gente teve contextualização e interdisciplinaridade. Esses 2 primeiros, né, contextualização e interdisciplinaridade, eles estavam presentes tanto na BNCC quanto no PCN. Já o letramento científico, ele só estava presente na BNCC. Mas a BNCC, ela cita o letramento científico como um norte, né, como uma concepção pedagógica para o ensino de ciências, mas eles não fornecem nenhuma definição do que seria o letramento científico. Quanto aos conteúdos de astronomia, a BNCC, ela não é em si um currículo, né? Então, ela não lista conteúdos. Ela, né, lista essas competências que eu falei, as gerais, as específicas e habilidades, mas a partir da leitura das competências específicas, né, da área de ciências da natureza e das habilidades associadas a essas competências, a gente consegue inferir alguns conteúdos relacionados à astronomia. São vários, né, eu só sintetizei aqui, mas basicamente são Terra e Sistema Solar, o universo e sua origem, compreensão humana do universo e conteúdos interdisciplinares. Esses conteúdos interdisciplinares são justamente aqueles que eu mencionei anteriormente, né? Então, são áreas interdisciplinares. Então, por exemplo, a astrobiologia, ou a astroquímica, a etnoastronomia, enfim. Quanto às metodologias, aqui eu condensei também todas, mas basicamente foram aprendizagem ativa, aprendizagem colaborativa,
aprendizagem interativa, experimentação, né? O que fica muito claro, assim, ao longo dos dois documentos é que, assim, fica evidente que eles recomendam muito o protagonismo, né, dos estudantes. Então, não digo a eliminação, mas uma maior inserção de atividades, enfim, de metodologias que permitam que o estudante participe mais ativamente das aulas. E como forma de avaliação, aqui no PCN eles citam que essa avaliação ela deve ser preferencialmente contínua, né? Então os alunos devem ser avaliados de forma contínua, devem considerar aspectos tanto individuais quanto coletivos e devem contar também com a participação dos estudantes, né? Então a avaliação ela não pode ser só um instrumento para o professor, ela também tem que ser um instrumento para o estudante, para ele ter parâmetros também para saber, né, o que ele precisa melhorar, enfim. Como eu falei aqui na parte de concepções pedagógicas, o letramento científico, ele é mencionado pela BNCC, mas ele não é, assim, definido, não é conceituado. Então, como a BNCC não faz essa conceituação, a gente resolveu, então, fazer uma revisão bibliográfica sobre esse conceito. Até porque esse conceito, ele não é simples, ele não é muito bem definido, e ele sofreu diversas variações ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo. Eu citei aqui alguns trabalhos específicos. Esses trabalhos são todos voltados, né, para tentar definir o que seria o letramento científico. Essa expressão letramento científico, ela vem do inglês, né, que é Scientific Literacy, e a primeira vez que ela foi utilizada em um texto científico foi em 1958, que é o texto desse Paul Hurt. Foi ele a primeira pessoa a utilizar essa expressão em um artigo, né, em um texto científico. Ele não faz uma definição do que seria o letramento nesse artigo, mas ele apenas aponta alguns caminhos. Por exemplo, ele cita a necessidade da diminuição dos conteúdos, para que os alunos aprendam mais aquilo que foi ensinado, fala da necessidade do aumento da carga horária das aulas de ciências, também fala da necessidade de incluir experimentos, né, nas aulas. Eu gostaria de destacar também, não vou destacar todos, né, mas eu vou destacar também o trabalho do Benjamin Shen, de 1975. O trabalho dele, ele estabelece 3 categorias para o letramento científico, que é o prático, o cívico e o cultural. O letramento prático seria, basicamente, o aluno ter o domínio, né, do conhecimento de ciências para resolver problemas práticos, né, do cotidiano. Então, sei lá, fazer a leitura de uma conta de luz, enfim, coisas assim. O letramento cívico seria algo já mais complexo, mais, né, rebuscado, e seria a capacidade do estudante de utilizar o conhecimento científico para atuar socialmente, né, para participar ativamente da sociedade como cidadão, enfim. E o letramento cultural, que é um aspecto que é muitas vezes negligenciado na educação, que é enxergar a ciência como algo cultural também, né, como cultura, uma atividade humana que, né, é desenvolvida já há muitos anos. Então, é uma das definições também que eu queria destacar. E, por fim, o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. A última edição que avaliou, né, o ensino de ciências foi a de 2015. E aí eles lançaram uma matriz, né, de avaliação, onde eles também fazem uma definição de letramento científico. Mas, basicamente, a ideia que a gente trabalhou de letramento foi o domínio, então, de conteúdos conceituais, né, porque são a base. Então, para você compreender
você ter, né, esse letramento cultural, esse letramento cívico, você precisa ter o domínio dos conteúdos. Mas a gente enxerga que esses conteúdos, eles têm que ser os mais, assim, os mais importantes, né, dentro do universo, né, do conhecimento científico, e essa capacidade, né, do estudante também de atuar socialmente, de utilizar esse conhecimento para atuar socialmente, e de enxergar a ciência também como, enxergar os aspectos culturais da ciência. Então, tudo que eu falei aqui, todos esses resultados, essa discussão que a gente fez, serviu, então, para a gente elaborar uma sequência didática voltada para o ensino de astronomia. Como a gente construiu essa sequência? Então, a gente, como eu mencionei, existem 3 competências específicas para a área de ciências da natureza na BNCC. A competência que está relacionada diretamente ao ensino de astronomia é a competência de número 2, que é analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução de seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. E essa competência está associada a 6 habilidades, das quais a gente escolheu 4 para serem desenvolvidas nessa sequência. Por analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo com as teorias científicas aceitas atualmente. Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. E analisar a evolução estelar associando aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares de simulação de realidade virtual, entre outros. Essa sequência didática, ela foi estruturada em 3 unidades temáticas. Essas unidades temáticas, ela tem uma ordem estabelecida, porque o conceito de sequência didática é justamente isso, é uma série, né, de unidades articuladas para um determinado fim. A primeira unidade temática é modelos cosmológicos, e aí nessa unidade a gente fala da cosmovisão dos índios guaranis, modelo geocêntrico e heliocêntrico e descobertas astronômicas de Galileu. Essa primeira unidade temática, a intenção dela é apresentar a cosmovisão de povos que não sejam, né, os povos, né, da sociedade ocidental, né? Então, a gente trabalha a cosmovisão dos índios guaranis, e isso também permite que a gente trabalhe com a educação das relações étnico-raciais. Aqui também, essa sequência, ela está estruturada seguindo uma linha histórica mesmo, do desenvolvimento desses conhecimentos. Então, na primeira unidade temática, os alunos eles vão confrontar o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, né, porque na época, né, do Galileu, o universo compreendia basicamente só o sistema solar, né, não se sabia nada além, né, do sistema solar. Então, a ideia aqui é essa. Já na unidade temática 2, é trabalhar a expansão do universo e chegar à teoria do Big Bang. E na unidade temática 3, falar de planetas habitáveis. E aí é trabalhar a questão, né, da habitabilidade, falar de zonas habitáveis e relacionar essa questão com questões ambientais. Então, trazer isso para uma discussão sobre preservação ambiental e sustentabilidade. Eu trouxe aqui só para detalhar a unidade temática 3, que é planetas habitáveis. A primeira etapa dessa unidade seria a apresentação do conceito de habitabilidade e um encaminhamento para uma pesquisa. Então, seria, em uma aula, o professor iria apresentar o conceito de habitabilidade, falar do que é a zona habitável, enfim, e aí encaminhar para uma pesquisa. Que pesquisa seria essa? Seria uma pesquisa em que os estudantes, né, seriam divididos em grupos, e cada grupo iria pesquisar sobre um aspecto relacionado
ao nosso planeta, né, algum aspecto físico do planeta Terra, que permite a existência da vida como a gente conhece. Então, um grupo poderia pesquisar sobre campo magnético, o outro poderia pesquisar sobre a atmosfera, o outro sobre a distância da Terra ao Sol, enfim. A segunda etapa seria a apresentação dos resultados da pesquisa. Essa pesquisa, né, seria uma pesquisa orientada pelo professor. Então, a ideia aqui é que, como a gente viu anteriormente, os alunos tenham, né, o protagonismo aqui nas atividades e que eles trabalhem de forma colaborativa, né? E, por fim, com os resultados dessa pesquisa, os alunos poderiam, então, construir uma peça publicitária relacionando os conhecimentos, né, que eles obtiveram na pesquisa com a sustentabilidade e a preservação ambiental, por exemplo. E é isso. Acho que eu já passei aqui dos 20 minutos, mas basicamente é isso. Então, só para fechar, a ideia foi essa, né? Partir dessa questão, como incluir o ensino de astronomia no ensino médio. Para isso, a gente, então, analisou a BNCC e o PCN, para saber, né, quais são os parâmetros legais para fazer isso. A gente foi atrás também de ver o que estava sendo feito na área de ensino de astronomia, e a gente deu preferência por aqueles conteúdos que geralmente não são tratados com muita frequência. E com os resultados, né, dessa pesquisa, a gente, então, elaborou essa sequência didática que eu acabei de apresentar aqui. E é isso. Então, obrigada, Guilherme, pela sua apresentação. E aí, assim, sem muita demora, eu já vou passar a palavra para a banca, começando pelo professor Hara, a quem eu agradeço mais uma vez a participação nessa banca. Eu que agradeço a oportunidade de participar desta banca. Parabéns, Guilherme, pelo trabalho desenvolvido. O seu texto está digno de nota 10, porque a forma como você escreve, a forma como você tenta deixar claro o que passa na sua cabeça, não é tão simples, tá, de conseguir. Então, isso aí é um mérito seu e, com certeza, Tia Verusca tem a mãozinha dela aí nessa brincadeira também. Mas fica aí meu primeiro elogio com relação à forma como você escreve, que eu gostei muito. Bom, seu trabalho é extremamente importante, tá, para os dias atuais. Ele traz um pouco de luz e um pouco de... ele traz uma pesquisa, um embasamento sólido, cara, de dados, né, de outros pesquisadores e de outras pessoas que se envolveram com o assunto, e toca num ponto extremamente importante, que se chama letramento científico. Eu não sei em que ponto nós, como seres sociais e seres científicos, nós erramos. O fato é que existe um problema seríssimo com o letramento científico, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Eu acho que essas oportunidades que vocês têm de fazer essas pesquisas e colocar para frente ideias, eu acho que isso, cara, tem um valor homérico, sabe? Homérico. Eu não sei, realmente não sei o que aconteceu no meio do caminho, eu não sei onde que nós perdemos o brilho nos olhos, porque vocês sabem, eu fiquei, 11 anos. 11 anos no ensino médio, né, dando aula de física. Então eu vi de muitas coisas, né, tanto de pessoas que realmente não tinham o menor interesse no que, sabe, no que é a ciência, no como que a sociedade interage com isso, como que a sua vida, ela gira em torno, né, dessa questão de conhecimento. Não vou falar nem ciência, cara, mas de conhecimento. E, infelizmente, isso representa uma maioria. E estudos, assim,
igual você fez, acho que eles mapeiam bastante alguns pontos. Eles não vão elucidar, porque é um problema muito grande, né? Obviamente, mas eles já vão dando, assim, alguns flashes, alguns insights do que, né, provavelmente pode estar acontecendo. Enfim, cara, eu não vou me alongar muito, não. Nós estamos aí numa sexta-feira à noite, mas eu fiz algumas anotações, cara, realmente pouquíssimas anotações aqui no seu trabalho. Eu vou só dar uma apresentada aqui, porque eu acho que a gente vai mais rápido do que eu ficar falando aqui e você não está vendo o que eu estou vendo. É isso que eu quero. Muito bem. Então, eu acho que aqui nessa sua no primeiro tópico do primeiro capítulo, eu acho que já poderia deixar claro que quando você separa aí os estudantes do público geral, ficou meio vago. No começo eu não sabia de quem você estava falando, se era estudante de ensino médio, né, se era de curso superior, se era do nível básico, e o público geral não é estudante, enfim, eu acho que eu fiquei nesse meio do caminho, eu fiquei um pouco, né, porque eu não sabia o que estava vindo na minha frente, então eu fiquei com essa indagação aqui nesse momento. Depois, claro, foi respondido, mas eu acho que vale a pena, né, falar aqui para já deixar o panorama posto para o leitor. Vou descer aqui um pouquinho. Eu senti falta de você, pelo menos, ou dar uma referência, ou falar um pouquinho aqui sobre a etnoastronomia. É um tema muito interessante, inclusive eu vi um trabalho uma vez, cara, de uma pessoa, não lembro quem foi, que fez um trabalho sobre a visão cosmológica da cultura africana. Cara, muito legal. E, assim, você falou sobre a etnoastronomia, mas, ok, né? Eu acho que, de repente, aí fica como sugestão, só ou dar uma referência sobre o que é, ou um lugar que trata bastante disso, ou falar um pouquinho. Aqui eu também me perdi, aí depois eu me achei, mas eu acho que valeria a pena você falar assim, ó, posteriormente, no capítulo 2, encontra-se uma análise da Base Nacional Comum Curricular, porque quando você fala posteriormente, eu achei que fosse na próxima sessão, 1.3, e não veio. Aí eu fiquei meio assim, cara, não é aqui, onde que é? Aí eu acho que vale a pena você citar onde vai ser essa análise. Muito bem. Aqui você foi pego numa armadilha da palavra, quando você fala que os estudantes sejam capazes de abstrair e enxergar mentalmente objetos que, como dito anteriormente, não são fisicamente acessíveis. Eu entendi o que você quis dizer, mas quando você leva a palavra fisicamente, você está falando de física também, né? E aí eles são fisicamente acessíveis pelos motivos que você já citou. Então... proximidade, né? Aí eu não sei, eu dei uma ideia aqui, mas fica como sugestão, sem um instrumento, um aparato experimental, um instrumento devido, enfim. Mas, cara, são detalhes, tá? São só coisas que eu fui anotando enquanto eu tô... Aí, ó, que você já falou no ensino médio, aí eu me situei. Mas você vê que você foi falar no capítulo 2, então eu acho que vale a pena voltar lá. Bom, aqui eu só sublinhei, porque apareceu 3 vezes repetida a ideia de leitura superficial, aí fica como sugestão estilística sua, se quiser deixar, não vejo problema nenhum. Bom. Eu, na verdade, eu tenho 2 perguntas, cara, porque realmente dúvidas minhas, tá? Não é para te testar nem nada disso, são realmente coisas minhas que eu fiquei me perguntando, tá? E uma delas vai aparecer jazinha aqui, ó. Aí a gente pode fazer assim, eu faço perguntas, você tenta responder, se for possível, né? E aí eu faço a outra. Eu não sei, você fala que há uma predileção pelas sequências didáticas e pelas sequências de ensino. E aí eu fiquei assim, cara, mas qual seria a diferença de uma sequência didática para uma sequência de ensino? Né? Existe essa diferenciação na literatura? Eu realmente não conheço. Você quer responder agora ou você... Posso, porque esse trabalho em específico, ela faz um levantamento, né? É o da Soares, isso.
E aí, o que acontece? Alguns trabalhos usam a expressão sequência de ensino e outros usam sequência didática. E por isso que ela utiliza essa diferenciação. Mas, na prática, eu acredito que não haja uma diferença conceitual entre as duas. Para mim, é a mesma coisa. Entendi. É só uma questão de nome. Eu acho que, como foi o levantamento, eu acho que ela só quis, acho que, respeitar como os autores definiram o trabalho, né? Se era uma sequência didática ou uma sequência de ensino. Ok, entendi. Beleza. A minha outra pergunta, eu acho que eu não anotei aqui, mas ela surgiu depois que eu vim pensando, né, sobre o que você escreveu e também quando você falou. Você deixa claro lá que você acaba tentando trabalhar, separando as obras, né, vamos assim dizer, com as concepções pedagógicas voltadas para ou letramento científico, ou a interdisciplinaridade, ou a contextualização, se eu não me engano, são esses três. E aí, cara, eu realmente, por exemplo, se eu fosse pegar um monte de obras, eu não saberia separar, por exemplo, uma obra que é puramente interdisciplinar com uma obra que é puramente sobre letramento científico, a concepção do letramento científico. Para mim, na minha cabeça, o letramento científico está inserido em qualquer tipo de obra, desde que seja interdisciplinar ou contextualização, enfim, lá na frente você tem um capítulo sobre o letramento científico, inclusive supimpa seu capítulo de letramento científico, e aí eu fiquei ainda mais isso me remoendo, né? Como é que separa uma coisa que é só, porque você deixa claro que é ou um, ou outro, ou ambos, né? Então, para mim só existe ambos, mas como é que é essa história aí? Eu concordo com o que você disse, mas assim, como na hora que a gente foi fazer essa pesquisa, a gente queria que houvesse assim uma menção explícita, então que a pessoa ali colocasse no trabalho que ela se baseou no letramento científico. Justamente porque, como você falou, o letramento científico deve ser o objetivo geral do ensino de ciências, mas é um conceito, como eu falei, difuso, e ele é usado muitas vezes sem uma definição. Então, ele é usado de uma maneira muito, às vezes, talvez despretensiosa seja a palavra, não sei agora. Mas não tem, assim, jogada ao vento, sabe? Então, muitas vezes a pessoa, o objetivo é o letramento científico, mas, que letramento científico é esse que você está falando? Entendeu? Porque, se eu não me engano, é uma coisa que eu falo lá no capítulo de letramento científico, que é o do Laukich. Ele defende, né, a necessidade de quem trabalha com o conceito de letramento definir o que é, como a pessoa entende o que é o letramento científico para não ter essa confusão, entendeu? Aí, na hora que a gente foi fazer a pesquisa, então a gente procurou sempre trabalhos que tivessem ali manifestando claramente que eram voltados para o letramento científico ou a interdisciplinaridade, enfim. Foi mais, assim, identificar o que o próprio autor do trabalho afirmava sobre a produção dele, né? Entendi. Foi mais uma questão, realmente, igual você falou, explícita, né? Tipo, como que o autor trabalhou aquilo dentro da concepção dele, né? Sim. Cara, legal. O seu capítulo de letramento científico eu curti bastante, assim, ele, inclusive, eu acho que vale a pena... eu sei que vocês provavelmente vão publicar alguma coisa aqui, mas eu acho que vale muito a pena essa análise sobre o letramento científico, o que vocês fizeram, porque ela é muito, cara, é muito importante que as pessoas saibam o que é isso e por que isso é importante, né? E você escolheu um tema fantástico para falar de letramento científico, porque quem é que é criança e nunca gostou de olhar para o céu, né, velho? Não existe. A pessoa que olha para o céu e não se fascina, cara, eu acho que ela não tem...
como é que ela vai se fascinar com outras coisas? Uma coisa mais fascinante que tem é olhar para o céu. Acho que o homem, ele começou a pensar quando ele olhou para o céu, provavelmente. Eu acho que o Eric vai até ficar comigo aí. Enfim, vou viajar muito, não. Tal, itálico, tá? Você deixou em normal aqui. Acho que na maioria das vezes que apareceu, ficou normal. Depois você dá uma corrigida. É besteira, cara. Isso aqui é muito besteira. Aqui apareceu um ponto de interrogação. Acho que foi algum erro de digitação. Foi. É porque esse documento, a BNCC, eles não colocaram o ano de publicação, aí eu deixei uma interrogação para colocar o ano depois. Que beleza. Que beleza. Cara, eu acho que a minha parte é isso. O último apontamento que eu gostaria de fazer é com relação... Deixa eu só ver se eu fiz uma marcação aqui. Acho que mais não. Não. Beleza. Aqui no seu... Muito bonito o seu trabalho aqui, cara. Eu achei muito legal. Eu até falaria que você poderia falar mais um pouquinho, detalhar mais um pouquinho aqui, mas eu acho que não foi a intenção do trabalho, né? A ideia foi só realmente fazer um guia, né, para uma apresentação da astronomia dentro do contexto do ensino médio. Eu só gostaria de chamar a atenção, eu não sei se você realmente dimensionou isso, mas essas durações aproximadas aqui, cara, elas estão extremamente altas, de verdade, porque se você pega uma turma aí de ensino médio que tem 2 horas semanais de física, que é o normal, somando aqui seus três temas, isso bate 22 horas, se eu não me engano, que é 8 mais 6 mais 8. Isso dá, cara, um quarto do ano, ou seja, um bimestre. Então, eu não sei se essa foi realmente a intenção de fazer essa dimensão toda, ou se realmente você não dimensionou tanto dentro de um contexto de ano letivo, o quanto que isso ocuparia, né, dentro da carga horária ali, porque se você for ver o ensino médio, o terceiro ano, eu acho que é o ano que tem muita coisa ali para ser trabalhado, e um bimestre é coisa para caramba. Como é que você pensou nesse momento? Como eu pensei foi assim, no PCN, eles dividem em temas estruturadores, né? E aí são 6. E aí cada tema estruturador eles organizam para um semestre, né? No caso, esse tema estruturador da astronomia seria Universo, Terra e Vida. E lá no PCN eles recomendam, eles sugerem, né, que esse tema seja trabalhado no último semestre do terceiro ano do ensino médio. Porque, né, a alegação deles é de que, por se tratar de conhecimentos um pouco mais complexos, enfim, que vão exigir mais abstração dos alunos, é ideal que eles só vejam isso ao final do ensino médio. E aí eles colocam 6 meses para trabalhar para esse tema, né, Universo, Terra e Vida ser trabalhado. Aí, assim, a minha dimensão, a dimensão que eu coloquei foi basicamente, como eu peguei, se eu não me engano, 3 habilidades da BNCC, né, para serem trabalhadas, e no total são 6, então eu imaginei assim, acho que um quarto do ano pode ser atribuído para essa sequência, né? E porque também, assim, como eu falei, a maior parte da sequência, quem vai desenvolver os trabalhos são os alunos. São poucos os momentos, assim, que eu pensei de haver uma intervenção, assim, de uma aula expositiva mesmo. Mas, assim, não é que vai ser... a maior parte do tempo vão ser pesquisas orientadas pelo professor, mas, assim, eu pensei para essa pesquisa ser feita mais em sala do que em casa, por exemplo, e tal. O professor está ali presente mesmo na hora, sabe? Para ser uma coisa bem direcionada, para não ser uma coisa meio que, assim, uma pesquisa muito aberta, porque, assim, são temas complexos e que os alunos podem ter dificuldade também de buscar fontes, enfim, tal. Então, eu acho que valia...
muito a pena, desculpa, Guilherme, pode falar. Não, já concluí. Eu acho que valeria muito a pena uma ideia de você, pelo menos, não sei, né, fica por você, mas eu, por exemplo, eu dentro de uma escola de ensino médio, e eu pegasse um material desse, eu certamente ia, claro, fazer as adaptações que eu gostaria de fazer, mas eu faria uma proposta como um projeto integrador entre algumas disciplinas, entendeu? Né? Eu conversaria com professores ali da química, da biologia, e tentaria vender a ideia de fazer um projeto integrando isso, mas com pedaços de sala de aula. Uhum. E isso da química também, porque quando você fala aqui de habitabilidade, meu amigo, você vai falar até de religião, se você quiser fazer o princípio antropomórfico aí. Então, assim, eu gostei muito, cara, da sua proposta. Eu, como professor de ensino médio, eu falaria isso. Tentaria compor um time com outros professores para tentar fazer esse trabalho. E de repente, olha só, cara, o que você fez aqui, de repente você já criou uma base, um terreno firme para produzir uma obra que envolva esses três temas. Olha que bonito. Né? Ou você, ou uma outra pessoa, mas o chão está posto, entendeu? Então, você montou aí um tijolinho na parede da educação. Cara, lindo, parabéns mais uma vez. Obrigado. E eu encerro por aqui meus apontamentos. Obrigada, Rara, pela leitura cuidadosa, pelas questões apontadas. Depois você vai mandar, né, o seu arquivo para a gente? Tá, obrigada. Então, agora eu vou passar para o professor Eric, a quem eu também agradeço mais uma vez a participação aqui. Por nada. É uma honra. Então, vamos lá, senhor Guilherme. Esse dia foi pesado, desde 8 horas na labuta, e o seu trabalho mereceria mais da minha energia mental para comentar, sabe? É uma pena você... Mas depois a gente bebe e continua conversando, e de repente o que faltar aqui sobriamente, lá eu complemento, né? Vamos lá, meu caro. Complementando o comentário do Hara com relação à perspectiva de publicação, eu estou realmente pensando que você e a Verusca podiam ver uma possibilidade de imprimir isso num formato de livro bonitinho, aumentando a fonte, cuidando para uma edição legal, para que a gente possa usar isso no nosso curso, porque o seu trabalho ele está muito bom. Ele não está só digno de uma nota, você fez mais. Eu estou realmente impressionado, assim, a sua maturidade de escrita, não existe maturidade de escrita sem uma maturidade intelectual e acadêmica. Você escreve bem porque pensa bem, entendeu? E você pensa cientificamente bem, já assim, num nível que pessoas têm que fazer um mestrado para chegar nesse ponto, sabe, de maturidade intelectual. Tá muito bom, assim. O que eu vou fazer é mais, assim, uma série de debates sobre os conceitos que são apresentados, sobre as questões que são colocadas, porque eu não vejo nada que possa ser acrescentado, fora uma coisa ou outra que eu acho que faltou, mas que são laterais. Se você decidir não colocar, não faz a menor diferença, sabe? Todo trabalho pode ser melhorado, não existe tese pronta, né? Essa é uma percepção que é importante a gente assumir, sabe? Eu acho que todo mundo, na nossa humanidade, a gente vive esquecendo disso, sabe? A gente vive esquecendo que uma hora a gente tem que decidir terminar, sabe? Então, assim, você decidiu terminar um trabalho e é isso, sabe? Ele pode ser melhorado, tem coisas que podem ser acrescentadas aqui. Agora, a gente pode passar a vida inteira em um trabalho, ele vai só ficando cada vez mais complexo e ilegível. Tem esse outro fato, né?
Então, do ponto que está aqui, eu acho que está publicável. Só senti muitíssima falta de uma presença, mesmo que seja em citação, do Paulo Freire, não por clichê, assim, Paulo Freire é um grande educador, não, é porque, assim, nós estamos apoiados e vendo longe sobre os ombros deste gigante, sabe? Este cara é o responsável, não individual, é claro, mas é o grande responsável por essas legislações todas, ter essas expressões do tipo leitura de mundo, sabe? Essas coisas que já são senso comum, a gente não discute mais, a gente disfarça, né? Tira, assim, algumas palavras que poderiam trazer uma noção muito revolucionária, do tipo nação, né? Todo mundo tem medo de falar em nome de nação, ou então revolução, ou mudança social, só tiraram essas coisas, né? Mas a teoria está toda aí, sabe? O seu trabalho é um projeto rebelde, assim. A legislação é um projeto rebelde. A BNCC, os PCNs, eles disfarçam rebeldia naquela linguagem lá. Se a gente for aplicar aquilo lá, a gente evoluciona tudo. É por isso que se tem na linguagem comum essa ideia de que lá a teoria na universidade ela é linda, quando você vai para a prática não funciona. Mas é claro que não funciona, porque se funcionasse não precisava da teoria. A teoria existe para mudar a prática, para mudar o mundo, né? Então, o seu trabalho ele é rebento dessa tradição sedenta de mudança da realidade nacional, não é só na educação, é no cosmos brasileiro, né? Eu acho que, por conta disso, eu senti falta de uma menção, só para falar assim, olha, tem um tio, sabe? Tem um cara. Outra menção que eu senti falta foi do Greff, mas o Greff não é tão direto na sua menção a Paulo Freire, ou essa ligação, né? Eu estava aqui até fazendo uma linha retrospectiva, a gente poderia dizer que Paulo Freire está relacionado ao Menezes e a equipe lá da USP, que está por trás do Greff, o professor Cássio Laranjeiras estudou na USP com o professor Menezes, veio para a UNB. O professor Cássio Laranjeiras foi meu orientador de PIBIC, foi meu professor na minha graduação, provavelmente na do Hara também, e agora você é meu aluno. Poucas pessoas podem ter uma relação direta com o seu mestre de algumas gerações, como a gente está fazendo aqui. A gente descende direto dessa tradição, né? É como se a gente, por exemplo, estivesse falando, não, eu sou orientador do cara que foi orientado por Einstein, eu sou orientador do orientador de Vygotsky, sabe? A gente pode se dar o luxo de dizer, não, a gente descende de uma tradição que vem desses caras, desses educadores gigantes, sabe? E o Greff seria o segundo elemento que eu senti falta, só. Assim, de repente, se você mencionar numa nota de rodapé que esse trabalho foi feito, e que ele traz, não com essa linguagem de letramento científico, mas que ele está atrás de mim, sabe? Ele está lá, em algum momento do meu passado, eu não entrei nele, porque não está no escopo dessa pesquisa, seria interessante, até porque o Menezes foi convidado, inclusive, para estabelecer os parâmetros do Instituto Paulo Montenegro, para uma pesquisa de índice de letramento científico no país. Ele foi um dos responsáveis pela discussão de alguns níveis, sabe? Você citou muitos estrangeiros, e o Menezes é um dos caras que leu esses caras e meio que aplicou, assim, a gente fez pesquisas no país, eu acho que vale a pena mencionar essa nossa tradição para não parecer que isso veio de fora, porque, na verdade, as coisas não vêm de um lugar para outro, na verdade, as coisas surgem, né? E a gente não sabe muito bem se todo mundo leu o mesmo autor, isso pouco importa. O que importa é que a gente comunga de uma tradição e a gente não é leitor nessa tradição, a gente é muitíssimo ator e escritor nela, contribui, sabe? Eu acho que é importante fazer esse diálogo, assim. Bom, cara, isso foi só a introdução, tá vendo como...
Hoje eu estou animado com a sua dissertação aqui. Eu tô chamando o teu TCC de tese o tempo todo aqui. A Andrea está me corrigindo aqui o tempo todo. Bom, eu fiz algumas correções aí de forma, né? Eu alterei o próprio texto, eu acho que sim fica mais fácil de você entender do que eu descrever. Aí eu fiz em forma de revisão, né? Você pode acatar ou não, tem coisas que eu acho que são sugestões, outras que são reescritas, que poderia ficar melhor, ficou mais claro, e tem algumas coisas que eu acho que é erro, né? Mas aí você dá uma olhadinha nessas reescritas, principalmente nas reescritas, né? Quanto ao inglês, eu tenho um comentário com relação à base comum nacional curricular, não sei se é essa a ordem, que é a seguinte. Essa aí eu não sei se foi certa a tradução. Não. Sabe qual é a questão? Quando você traduz para o inglês, que é uma língua muito mais direta, que dá poucas voltas, você percebe o quanto que a gente dá volta. Eu fico pensando, a gente tem parâmetros nacionais, parâmetros curriculares nacionais. Por que a BNCC não é base nacional curricular? Por que tem que ter o comum? Por que o nacional já não implica comum, né? A gente tem muitas nacionalidades aqui, tipo assim, tem a nação do sul, a nação sudeste, a nação centro-oeste, do nordeste, do norte. Aí é preciso dizer que a gente forma um comum, né? Os Estados Unidos do Brasil. Tipo assim, a gente é uma nação comum, porque diabos é base, né? É base comum, né? Aí eu tive dificuldade para pensar isso em inglês. Como é que o inglês vai ler isso aqui, vai entender de what the hell surgiu esse common, entendeu? E aí eu tentei me mexer um pouco e eu tive que mudar o substantivo curricular para curriculum, para que a base pudesse fazer um diálogo com o inglês para, por exemplo, base hospitalar ou base civil, né? Para o leitor de inglês entender essa coisa da base, que diabos é base, né? E eu fiz um acostumbramento da tradução, né, para ficar base curriculum, né? E fiz outras menções. Eu notei a presença de duas expressões da área de ensino de astronomia no seu texto, e aí eu acho que as duas cabem, mas eu acho que é bom fazer distinção, né? Existe astronomy teaching, que é o ensino de astronomia de uma forma que não é a área, você está falando do ensino de astronomia, mas tem a área de ensino de astronomia, que aí não precisa do apóstrofe genitivo. Eu acho que astronomy teaching é mais legal, como, por exemplo, science teaching, né? Eu acho que isso indica a área de pesquisa. Então, eu notei isso em alguns lugares, aí eu já te dei esse feedback aqui do abstract, não sei se sobrou em algum outro lugar, tá? Eu fiz reescritas gerais aqui, e aí me pareceu mais legível, né? Mas aí pede para outra pessoa ler também, né? Porque eu posso ter perdido elementos da tradução. Tradução é sempre traição, né? A gente sempre perde elementos. Então, dá uma pensada nisso. Mais uma vez, né? Eu te falei, né, Verusca, que eu sou um cientista da linguagem, né? Gosto de ficar falando de termos e tal. E uma coisa que me pareceu curiosa, eu sempre achei que o PISA fosse avaliação, mas o termo em inglês é assessment, e não existe a acepção de evaluation no assessment. Quando você fala Programa Internacional de Students Assessment, isso dá uma conotação científica muito mais pesada. E em sendo mais científico, não há moralismo do tipo nossos estudantes vão mal no PISA, sabe? Que é uma conotação popular, assim, baixa, que a gente acabou pegando, né? Porque não é uma avaliação dos estudantes, é um índice de ranqueamento de estudantes de escolas diferentes, de países diferentes, para criar um instrumento de medida para propor políticas públicas. Assim, é claro que na hora de traduzir programa internacional de avaliação de estudantes, a pessoa pode depois definir, não, avaliação significa avaliação de estudante, de instituição, de escola, etc. Só que na nossa cabeça, isso não tá tão claro na palavra avaliação. Avaliação parece que é assim, a nota que os meninos tiraram na prova, e nossos estudantes são ruins, sabe? Então, eu proponho que você
Aqui entra naquelas propostas que eu não sei, a Verusca é especialista, ela vai te dar um feedback melhor. Mas todo mundo traduz por avaliação. Se você opta por fazer uma outra tradução, como eu sugeri aqui, como, por exemplo, ranqueamento, valoração, algo que, sei lá, tente cortar na linguagem com esse aspecto que eu mencionei, você pode causar confusão, as pessoas não vão entender se você está falando do mesmo programa, né? E se você mantiver o diálogo com todo mundo, você mantém essa questão que se fixou na nossa linguagem, né, com esse nosso bovarismo tão arraigado de falar mal de nós mesmos, né? Tipo, uma avaliação não para você melhorar, mas para você criticar, porque fala, pô, tem alguma coisa errada aí, tem que mudar, sabe? Uma das coisas assim, que eu percebi quando eu li e tal, fui mexer com a parte do PISA, é justamente que, assim, eu tinha uma visão anterior e depois eu passei a ter uma outra visão sobre o PISA, assim, porque na mídia o que a gente vê é só aquela comparação entre os países, e aí é sempre o Brasil lá embaixo, e aí você fica se perguntando, tá, mas para que, né, ficar comparando os países, né, são tão diferentes, né, com investimentos diferentes, pessoas diferentes, enfim. Mas quando você se dedica a ler, assim, os resultados, você vê que aquilo ali tem uma série de informações ali, né, de instrumentos que podem ajudar também, né, a gente como país mesmo, né? Exato. Você vê, tipo, o que está rolando lá fora. Exato, eu até citei aqui um trechinho em inglês para a gente ver o tom que sabe? E a única palavra que ocorre assim lá no início do PISA, do documento em inglês que sugere evaluation, né, avaliação, seria testing, né? Testing the knowledge and skill of students directly, né? Testando o conhecimento e as habilidades dos estudantes diretamente, mas logo em seguida ele já fala, através de uma métrica que foi internacionalmente acordada para medir estudantes, professores, escolas, sistemas, para gerar políticas públicas, entendeu? A gente fica na coisa de medir o estudante, né? Mas é uma observação, assim, eu vou lendo, pensando e escrevendo, né? A leitura do seu trabalho é bem isso, para mim. Muito bem, tá muito bom esse parágrafo. Aqui eu comecei a leitura da tua tese mesmo, do seu texto, né? E tá muito, assim, bem colocado. Eu fico impressionado com a sua maturidade, assim. Eu, inclusive, organizei aqui um monte de referências bibliográficas que eu acho que você vai gostar de ler, relacionadas à antropologia. A sua pegada é muito antropológica, assim. Você tem um interesse que me parece que o seu próximo passo vai ser ler os antropólogos, ler Mircea Eliade, ler Malinowski, ler as obras tardias do Freud, e de repente fazer o que eu estou fazendo também, né, de investigar as implicações sociais de concepções mitológicas específicas ou míticas específicas, né, relacionadas, por exemplo, ao tabu de investigar certo aspecto da natureza, a caça às bruxas, a fenômenos de demonização em geral, que aí, assim, já mistura um monte de temas que são de antropologia, e que eu sinto que você quer ler isso. Eu leio o seu texto e falo, esse menino tá... Eu tô entendendo a dele, eu já estive aí, e acabei chegando aqui, ó, sou um leitor desses caras. Então, no final, eu vou te recomendar esses textos aí. É muito legal você fazer essa citação aqui dos jesuíticos, né, do pessoal que estudou astronomia lá no mundo moderno, medieval. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre a tradição filosófica relacionada ao estudo da astronomia, para defender essa importância do seu trabalho, até para você acreditar. Não sei se você sabe o quão interessante é o seu trabalho. Assim. Então, deixa eu ir seguindo aqui, mais para frente eu menciono melhor. Vários elementos de reescrita. Aqui eu já começo uma primeira reflexão, né? Você cita
Tá, tem um elemento que percorre todo o seu texto. Eu não sei, eu já estou acostumado com outra coisa, né, com outra forma com outra tradição, mas me parece que o sistema autor, data, página, implica em menção do que você está citando. Quando você diz a página, você precisa dizer o que é que você tirou do lugar. Tem que ver isso nas regras, né? Eu trabalho assim, né? Se você colocou a página, você tem que dizer que parte você tirou. E aí, se essa parte tem 3 linhas, ela fica dentro do parágrafo com aspas. Se tem mais de 3 linhas, você faz um novo parágrafo e recua 4, parágrafo 4, depois tira o espaço, fica com um espaço menor e diminui a fonte, vai para 10. Né? Você já tem decorado porque é meio praxe, né? Então, o tempo todo você fala de páginas de textos. Aí eu não sei se você está parafraseando, né? Ou se você está indicando. Eu acho que na normalização do IF, eu acho que quando a citação é indireta, eles colocam como opcional o número da página. Se eu não me engano, é isso. Aí, mas eles falam assim, se você colocar em uma, você tem que colocar em todos. Aí, como eu coloquei, quando eu fui escrevendo, eu já tinha colocado, aí só para seguir, né? A normalização, a regra, eu coloquei em tudo mesmo. Mas lá eu acho que eles colocam como opcional, mas se você colocar em uma, aí eles falam que você tem que colocar em todos. Você adota esse sistema, nunca utilizei, né? Para mim ele é muito estranho, muito ruim, porque eu trabalho com o meu laboratório é o texto, né? Então preciso dar ênfase ao texto. Então sempre trabalho enfatizando os textos que eu cito, né? Mas beleza, era só uma questão mesmo. Eu vou então ao longo da minha revisão aqui a mencionar o tempo todo essa questão. Então você não ligue para isso. Verusca, como é que tá meu tempo? Eric, vai falando. Eu acho que eu não vou cortar, não, assim. Tá bom. Eu acho que você está refletindo sobre o trabalho do Guilherme. Eu não pretendo fazer esse papel castrador, não. Muito bem, ótimo. Vamos lá, então vou me ater assim, aos comentários que eu escrevi para que a gente possa depois ficar mais leve, né? Conversar de forma mais leve. Esse comentário aqui com relação à cultura científica, eu fiz uma reflexão justamente pensando sobre as palavras cultura e ciência, né? Nós separamos essas duas coisas, né? Mas se você for pensar na amplitude da palavra cultura, tudo é cultura, né? E ciência também é cultura, né? Agora, o fato da ciência ser uma coisa abstrata, parece que ela está fora da cultura porque o povo não detém, mas o povo detém, o povo tem celular, então o povo participa dessa cultura de uma forma alienada, mas é participação, né? Então, eu fiz essa reflexão. Geralmente fazemos uma distinção entre cultura e ciência, como se o conhecimento científico estivesse fora da cultura. Mas a cultura é o aspecto que define nossa humanidade, como ser vivo distinto dos outros animais não culturais. Todos participam da cultura em geral. Alguns podem estar alienados dela, menos conscientes dela, né? É só algo que fica assim na linguagem o tempo todo, quando se fala de letramento científico, pensando com boas intenções, em levar a ciência ao povo, se esquece que o povo tem uma relação com a ciência já, né? Só que é uma relação de repente, submissão. Houve um momento em que as máquinas estavam roubando o trabalho dos ingleses, eles foram lá e quebraram as máquinas, né? Então, assim, é um tipo de relação com a tecnologia, né? Então, é importante fazer essa reflexão, né? Um outro aspecto, que aí já entra na questão antropológica da minha reflexão, que eu acho que você, o tempo todo, demonstra interesse, assim, pela forma como você escreve, é o seguinte, olha só, você diz aqui que as descobertas astronômicas já desencadearam revoluções científicas que alteraram as nossas visões cosmológicas e impactaram outras áreas, como a filosofia e a religião. A filosofia e a religião, como área, elas são coisas recentes, como áreas separadas, né? Na verdade, a ideia de área separada é oitocentista, foi ontem na história, né? O normal é estar tudo junto, né? Então, eu fiz esse comentário aqui
à guisa de um esclarecimento, mas é claro que a gente não foge de cair nessa linguagem, né? Só uma reflexão a respeito disso. A noção separada de áreas do conhecimento é bastante oitocentista. Em ambientes pré-modernos, as áreas todas estão juntas em outra linguagem, de modo que falar do desenvolvimento de uma área significa falar do desenvolvimento de outra, mesmo hoje, quando as coisas estão todas fechadas em caixas, como física, religião, filosofia, astronomia. As caixas são antes nossa forma de ver do que o que vemos. O mundo mesmo é sem caixas. Isso é só uma reflexão sobre a gramática do A impacta B, né? Então, aqui eu só tô lendo mesmo a reflexão que eu fiz nesse aspecto. Mais uma reflexão sobre a palavra interdisciplinar. Você traz aqui, a astronomia é especialmente apropriada para motivar os alunos e aprofundar conhecimentos em diversas áreas, pois o ensino de astronomia é altamente interdisciplinar. Eu fiz aqui um comentário, não me lembro qual, vamos ver. A perspectiva interdisciplinar rompe já de saída a perspectiva educacional disciplinar, não investigativa. Nesse contexto, estudantes e professores são investigadores, mas enquanto praxis, essa questão constitui um problema prático em um mundo de estruturas e instituições disciplinares, tornando essa uma questão não apenas teórica, como política também. E se é uma questão política, cabe ressaltar que esse terreno não é pacífico. É lindo apenas no âmbito teórico. Na prática, envolve habilidades teórico-discursivas, mas fundamentalmente uma postura coletivista de avanços e recuos constantes, de combatividade plural e postura intelectual de sobriedade com relação às inúmeras contradições ligadas a de trabalhar de forma interdisciplinar em estruturas disciplinares, em um mundo disciplinar. Guilherme, às vezes eu vou muito longe na abstração. Deixa eu te explicar o que eu escrevi. Eu, Verusca e Rara, aqui estamos num ato de resistência. A gente não está aqui obedecendo a lei só. O que a gente faz aqui é obedecer essa lei que não é aplicada. Porque essa legislação ela é linda, mas o mundo não funciona assim. O mundo tem disciplinas, tem prova de concurso, sabe? Ele é todo disciplinar. Isso leva as estruturas a serem disciplinares. A gente fazer um trabalho de TCC e dedicar nosso tempo, nossa energia, o salário que é colocado, né, para a gente, para investir em educação, nisso é ato de resistência, porque a gente poderia escolher não fazer, porque o mundo não é interdisciplinar, entendeu? Então, existe um aspecto político que eu acho que é importante levar em consideração, que eu acho que eu vou discorrer sobre isso um pouco mais adiante, que é o fato de que a gente não vai lutar nisso sozinho, senão a gente está fudido. Eu não faria nada se não tivesse aqui parceiros no IF, né? Se não tivesse pessoas para lutar comigo, né? Eu sozinho na minha sala de aula, eu sou muito mais fraco. E mesmo nós, unidos no sistema, a gente não é assim tão poderoso, a gente não consegue fazer um trabalho 100% interdisciplinar, ou não consegue ir tão longe, sabe? A gente é freado o tempo todo. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Então, acho que é uma questão que me veio aqui. Eu acho que vale a pena mencionar. Vamos lá. Eu fiz aqui uma observação sobre os conhecimentos que você colocou, que são mais mencionados nos trabalhos científicos, né? Vamos ver aqui. Os conhecimentos astronômicos foram, durante muito tempo, em nossa história pré-moderna, conhecimentos essenciais para a nossa sobrevivência. O ser humano é um ser cultural. Sua relação cultural e tecnológica com a natureza, diferente dos outros animais, é a condição de sua sobrevivência. Bom, esse aspecto, eu vou deixar até para você ler depois, porque eu vou comentar sobre isso, porque tem algo que é muito importante aqui, sabe? Da mesma forma que para os Guarani falar da cosmovisão que eles têm é uma questão de sobrevivência, uma questão de sobrevivência que eles defendem, sabe? Que eles ensina para eles como eles devem ser no mundo, como eles vão caçar, como eles vão se casar, tudo. A ciência é nosso grande mito também. Ela é o que nos torna seres no mundo.
a gente não tem como ser bem nesse mundo tecnológico e científico se a gente não se apropriar do nosso grande mito, que é a ciência, né? E é sobre isso que eu estou refletindo aqui. Estou refletindo um pouco sobre um aspecto que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, que é a compreensão da ciência como um elemento que torna a nossa existência enquanto cidadãos contemporâneos no mundo de ciência e tecnologia uma existência feliz, soberana, enquanto nação, sabe? Conceitos assim de uma coletividade. Não existe ciência fora de nação, fora de um contexto. Einstein, Kirchhoff, toda aquela geração de alemães, eles não brotaram assim do nada. Eles brotaram de um contexto alemão, de reunificação da grande Alemanha, de um projeto de soberania, sabe? Que teve suas contradições depois, de guerra e etc. Então, tudo isso mostra o poder que é a ciência, não só como uma coisa abstrata, longe da nossa matéria, sabe? É uma coisa que é condição para a nossa existência feliz no cosmos, tal como ele está dado hoje. A gente não pode se furtar disso, né? É uma reflexão, assim, que é para aprofundar. Fica para você. Bom, interessante, o Hara mencionou aqui o fisicamente, né? E eu olhei justamente para enxergar mentalmente. Olha só, como é interessante a gente ter uma banca formada por mais de uma pessoa, né? Para as pessoas terem diferentes olhares, né? E essa ideia é impressionante, Guilherme, como você usa de expressões e conceitos que demonstram assim, uma maturidade de quem está pensando com a própria cabeça. Eu fico muito orgulhoso disso, sabe? Porque isso tem gente mais velha, cara, que se recusa, que passa a vida fazendo o que eu vivo brigando, que é citando 1000 pessoas, sabe? Segundo Durkheim, segundo Marx, segundo não sei o quê. Você está aqui pensando, cara, e escrevendo, e você está chegando em conclusões sobre autores que você não leu. Isso significa autoria, sabe? É por isso que você tem que continuar lendo. Porque você vai não aprender, mas dialogar, porque você já chegou lá sozinho, sabe? E essa ideia de enxergar mentalmente objetos é algo que me remeteu a toda a tradição da filosofia. O que o Hara falou é certo. Nós, quando olhamos para o céu, ele falou isso, né? Nós começamos a pensar, né? Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Se você pega a nossa tradição científica vinda dos gregos, a gente tem outras tradições científicas, né, vindo de outros lugares, mas pegando a dos gregos, de Homero para Hesíodo, você tem uma primeira grande racionalização, né? Os deuses começam a se relacionar em uma cadeia causal, né? Isso significa uma tentativa de explicar racionalmente um entendimento que já existe, né? E aí depois você tem todos os outros filósofos importantes, Platão e Aristóteles, depois os jesuítas, depois os modernos, todos eles, à sua maneira, apontando o estudo de astronomia, o estudo das coisas sublimadas, como elemento importante para a construção do que depois se tornou muito importante, que é a abstração, né? Eu coloco aqui em xeque uma questão, que essa é uma tradição, que eu acho que é um pouco o seu objetivo lá na sequência didática, que é trazer outras tradições, e é importante mencionar que essa é uma tradição apenas, né? E essa tradição de sublimar, de elevar as coisas, pensá-las de modo abstrato, é um pouco uma armadilha para nós mesmos, porque a gente esqueceu que tem um corpo, a gente esqueceu que precisa da floresta para viver, que a gente tem terra, sabe? Então, assim, eu tenho a grande intuição que guia a minha pesquisa, que eu não sei provar fácil, de que o nosso gosto pelo céu, a nossa atribuição de aspecto sagrado ao céu é o que mais nos tornou alienado da nossa natureza material e social. A gente esqueceu que é gente, a gente esqueceu que tem outras coisas sagradas também, como o nosso lar, a terra, sabe? E isso
para provar isso aí não é fácil. Para provar isso aí não é fácil. Agora, não é todo povo que pensa assim, né? Quando você traz lá os povos guaranis, eu até perguntei, e se tiver um índio na sala, quando você propõe essa sequência didática? Como é que você vai lidar com isso, né? Eu fico pensando nesse ser que traz uma cosmovisão em que o céu tem um espaço, mas a floresta também tem, o rio também tem um espaço importante, o pajé, sabe, os mais velhos, e etc. E que a gente também tem, a gente é brasileiro, a gente tem um monte de pedaço dessas coisas todas em nós, né? E os alunos têm também. E a gente pode aprender muito com os alunos, aprender sobre nós mesmos quando a gente conversa com eles, né? Eles têm muito a ensinar, eles não entendem que eles sabem um monte de coisa. Mas se você estudar antropologia, você vai começar a perceber isso que eu estou falando. Elogios, elogios. Aqui eu já falei do graph. Já falei do Paulo Freire. Interessante o seu estilo de escrita meio diário, né? Gostei. Depois, no dia tal, eu escrevi tal coisa. Ficou muito bonito isso. Legal. Isso eu também mereço. Massa. Eu fui falando, né, bastante, eu acabei cobrindo bem as coisas que eu escrevi depois. Tô só aqui vendo sobre algum outro ponto que eu ainda não mencionei. Tá, aqui no final das reflexões sobre as legislações, eu volto a mencionar o aspecto abstrato aí aqui tem bastante coisa. Essa aqui eu acho que vale a pena ler, que está fácil de entender. Que esse aspecto abstrato e distanciado das legislações, e o quão revolucionário, assim, é o que você faz quando você tenta aplicar essas coisas, né? Como você não tem tanta consciência disso, você faz isso na maior boa, né? Na boa, assim, não, tô fazendo aqui um trabalhinho e tal, e ganhando um TCC, mas tá fazendo muito mais. Então, assim, vejo ecos nas legislações de reflexões avançadas no que diz respeito à interdisciplinaridade, ao caráter crítico do conhecimento, ao seu caráter reflexivo, à importância de levar em consideração os saberes dos estudantes, mas ainda há uma tonalidade ainda excessivamente abstrata e, portanto, distanciada do significado disso na prática, principalmente no contexto da educação brasileira, majoritariamente popular. Me parece que, para além de todas essas questões, conceitos, ideias, etc., etc., toda essa perspectiva educacional implica em resolver a seguinte difícil questão, seguinte difícil equação. Eu sintetizei o problema da seguinte forma: uma vez tendo sublimado sua experiência com o mundo, né, tornado abstrata a nossa experiência com o mundo, os professores se tornam uma outra coisa e se distanciam do mundo, né? Você agora é um ser diferente, senhor Guilherme. O contato com a educação popular é uma espécie de retorno ao mundo, né? Esse retorno pode se dar por meio de uma perspectiva de professor ou de pesquisador. Estou sintetizando aqui em duas possibilidades. Ser professor, só professor, nessa perspectiva, se relaciona com os verbos entregar, falar, avaliar, orientar, apresentar. E ser pesquisador, me parece, está associado às palavras estabelecer diálogo, comunicar-se, aprender, conquistar, colaborar, criar. Veja-se que a maior parte desses verbos pede a preposição com, né? Você aprende com, você conquista alguém, você colabora com, cria com, comunica-se com, estabelece diálogo com. E se a sala de aula se torna um laboratório ou uma mesa de debates entre estudantes e professores, atuam como parceiros de um grupo de pesquisa sobre a natureza e sobre si mesmos, sob a orientação de um participante mais avançado, a gente tem esse caso, né, do pesquisador. E aí, agora, os verbos associados a professor, eles têm como objeto, um objeto, ou seja, um aluno que não precisa necessariamente falar. Então, você entrega para alguém. Você fala a alguém, né?
você avalia alguém, você orienta alguém, você apresenta uma aula para alguém, né? Me parece que essa questão sintetiza as discussões todas, de forma material. O caráter abstrato das discussões, dos conceitos, obscurece, a meu ver, as contradições existentes para resolver um único problema, para tornar prática essa teoria toda. Ou seja, como subverter em cooperativo um mundo disciplinar. Me parece que essa é a síntese da nossa batalha. Uhum. Essa não é uma questão teórica, não é uma questão individual apenas. Cabe salientar que adotar de fato toda essa teoria como prática envolve assumir-se como uma contradição dentro de um sistema disciplinar, pois nada na estrutura escolar e em nossa tradição cultural recente aponta para um trabalho cooperativo, interdisciplinar, crítico, reflexivo, capaz de proporcionar a leitura de mundo, etc, etc. Um trabalho em coerência com esses conceitos, embora possa se dar pontualmente em uma ação ou outra de um professor, ou de um grupo de professores, caso a maioria dos professores se mantenha disciplinar, caso se mantenham avaliações que medem apenas conteúdo, caso se mantenha uma escola baseada em terminalidades ideais, ao invés de uma multiplicidade de perfis, tal como o perfil intelectual, fazedor, perfil artista, ainda assim, esse trabalho interdisciplinar é destoante. A regra é o modus operandi jesuítico, que eu chamo. Importante ter em mente que, no caso da educação, obedecer a essas legislações é ato de resistência. O normal é concluir, na teoria lindo, mas na prática não funciona. Claro que não funciona. Se funcionasse, não precisava da teoria, né? Isso foi uma reflexão que eu já fiz também um pouco antes, mas está aí registrada para você. Eu posso escrever a introdução do seu livro, tá? Se quiser. Eu faço a compilação das reflexões. Eu terei muita honra de escrever a introdução do seu livro. Um prefácio. Isso. Olha só, eu fiz aqui uma menção, né? Fiz aqui alguns links para você, apontando as referências que eu já mencionei a respeito do Instituto Paulo Montenegro, do Menezes, que trabalhou lá, que é um físico, né? Podia ser de outra área, mas é da nossa área, então acho que vale mencionar. Eu acho que vale agora a gente ir para algum momento assim de uma conversa mais interativa, porque eu estou falando há muito tempo, talvez não seja tão produtivo. Eu escrevi mais coisas assim, mas eu acho que seria bom o Guilherme, alguém que achou interessante, quer comentar alguma coisa, falar assim para ficar mais produtivo. Fala um pouco aí, Guilherme. Não, assim, eu agradeço tem muita coisa que você falou, eu acho que vai muito na linha, assim, do que eu estava pensando, realmente. Então, não sei, eu acho que, assim, com certeza quero que você me envie esse documento aí com todas essas referências. E assim, a ideia é essa mesmo, é de continuar, tentar, assim, prolongar esse trabalho um pouco mais, porque tem muita coisa, assim, que eu queria colocar aí, e assim, pela questão do tempo e até pela coerência, assim, do trabalho, eu também preferi não incluir, mas, enfim, tem muita coisa, assim, que eu acho que cada capítulo aí dá para abrir uma discussão diferente, sabe, sobre vários assuntos. Então, assim, tem muita ideia, assim, para prolongar esse trabalho, mas como eu precisava, né, cumprir essa etapa formalmente, então, eu tive que conter um pouco esse meu ímpeto sabe, porque eu gosto de ir até os detalhes, de ir lá, né, sabe, quando o capítulo de letramento, então, eu comecei a escrever, e aí eu fui lendo um livro, aí depois eu fui vendo um artigo, esse artigo cita não sei quem, e aí eu fui indo atrás, e quando eu vi, assim, eu já estava com muita coisa, sabe? Teve muita coisa que eu não consegui ler, que eu gostaria de ter lido ainda para o trabalho, sabe? Mas é isso, assim, futuramente ainda quero estender mais o assunto.
Muito bem. Piada? Qual piada? Não, ficou para trás o Hara. Eu fiz um bullying no Hara, na verdade. Ele estava concentrado. Entendi. Meu caro, eu fiz, acho que, menção a todos os pontos relevantes das reflexões que eu já escrevi aqui. Pode ter ficado alguma pequena de fora, mas eu acho que refletir envolve também um pouco de energia, né? Refletir é gasto de energia, assim, escutar uma pessoa por muito tempo não é algo tão produtivo do ponto de vista da reflexão, né? Pode falar. Essa questão que você colocou também né, relacionada, né, a cumprir a legislação, o ato de resistência, eu acho que é bem isso também, né? Às vezes, eu acho que a noção que a maioria tem é a da legislação como algo castrador, né, vou usar a palavra aqui que eu uso, né, que castra ali, que te impede de desenvolver o seu trabalho, ou como algo inatingível, né? E aí acaba, acho que, assim, isso aqui é impossível, ou isso aqui está me podando, então esquece, sabe? Mas eu quis, assim, colocar essa questão da legislação porque foi a partir daí que, assim, a primeira pergunta foi essa, né? Por que a astronomia não está presente, né, no ensino de física? E nas outras disciplinas, né? Porque, como eu falei, eu acho que no texto eu deixei isso bem claro, assim, de como a astronomia pode servir para você ensinar, acho que todas as disciplinas, né, do currículo. Então, eu fiquei pensando por que não estava incluída, e aí a primeira, assim, ideia foi, tá, eu vou olhar a legislação, então, para, né, ver legalmente o que está ali, fala. E aí disso foi saindo, assim, as outras ideias, né, do trabalho, mas foi basicamente isso. Eu não sei se a gente compartilha de um mesmo interesse, isso me empolga, e eu posso estar dizendo que você acertou demais, né, mas isso é quase um autoelogio, né, porque esse é o meu tema de pesquisa também. Mas eu acho que a astronomia, respondendo também sua pergunta, eu acho que a astronomia, ela não está no currículo, porque à medida que a gente avança na história, a gente vai tornando certos aspectos da nossa relação com a natureza mais importantes, né? E já foi por muito tempo a nossa relação com o céu o aspecto mais importante da nossa ciência e tecnologia, né? No domínio, na geografia, no deslocamento pelo espaço, no controle de coisas relacionadas ao plantio, previsão do tempo. Então, tudo isso foi muito importante em uma fase muito longa da nossa existência humana. E é interessante que, depois que você supera uma certa etapa tecnológica, você meio que esquece um pouco a etapa anterior. Isso ocorreu também entre os gregos, por exemplo, que tinham um acento bastante forte na astronomia e já tinham perdido todo o valor relacionado ao mundo da metalurgia mais primitivo, ao mundo do domínio de técnicas ligadas ao fogo, sabe? E se você vai ler os relatos, os mitos de povos mais simples, o fogo sempre está presente, porque se eu pego, por exemplo, o Guilherme, coloco num ambiente selvagem, a primeira coisa que você vai precisar é dessa tecnologia, é do fogo, senão você não dá conta, sabe? Então, as pessoas que têm isso como algo muito importante, elas mantêm vivo um certo mito que ensina a importância do fogo e do domínio das técnicas ligadas à metalurgia e ao fogo, né? E aí você vai avançando, você esquece, né? Você se aliena de etapas culturais anteriores a que você pertence, né? E a gente está em uma outra época de transição, a gente já não considera o céu como um elemento fundamental para a nossa existência material, porque a gente tem GPS, tem um monte de outras coisas que nos orientam e a gente não anda mais pelado na rua, tem doido que anda, né? Mas na floresta, a gente não precisa mais disso, né? E agora a gente tem outros elementos, sabe? A gente tem outros elementos que são fundamentais para a nossa soberania
enquanto civilização, assim, enquanto a gente precisa de outras coisas. E aí eu acho que um dos elementos tecnológicos e espaços de domínio que a gente precisa reaprender a valorizar é o humano. A gente foi tanto para o céu, sublimou tanto a nossa racionalidade, que a gente esqueceu da racionalidade material, de pensar coisas simples, né? As pessoas precisam comer, a pessoa que passa fome não é culpada porque passa fome, sabe? Precisamos meio que voltar, assim. Acho que essa seria a nossa próxima etapa, né? Para finalizar, meu caro, eu citei aqui um monte de livros que você pode se interessar pelo que eu li, né? Esse primeiro eu queria ter lido, mas... Não, aí meu caro, vida, né? Você vai comprando e tal. Todos esses eu tenho, digital ou fisicamente, né? A maioria fisicamente. Doutor, eu cheguei, eu tenho ele aqui no computador, eu queria ter lido ele, mas não deu tempo. Mas esse que eu quero ler. Já está aqui separado, já quero ler. Não, esses são famosos, né? Não podia deixar de citar. Aqui vem duas referências interessantes do ponto de vista mais da ciência das religiões e da antropologia. O Fraser é um clássico, né? Aqui você vai entender a origem da distinção ou da relação que existe entre magia, ciência e religião, né? Como que o Fraser articula essas três dimensões aí culturais. A Ferreiros Alquimistas, do Miceliade, é muito bom, eu acho que vale a pena ver também. É interessante nesse livrinho que não está traduzido, que é Padrões aí de Religião Comparada, que ele tem 3 capítulos relacionando espaços celestes como espaços sagrados de algumas culturas, né? E aí tem 2 capítulos sobre o céu, e um sobre o céu em geral, né? O sol e o céu, e um sobre a lua, a mística relacionada à lua, né? Eu acho que para entrar numa percepção sobre essas coisas todas que você está estudando, é preciso dominar o conceito antropológico de mito, né? Você precisa se apropriar desse conceito, né? Eu gosto muito desse livrinho, Mito e Realidade, para chegar nisso, né? O Sagrado e o Profano é uma outra pegada também, que vale a pena você entrar em contato, mas, assim, primeiro, mais urgente é entender o que é mito. Aqui seguindo a mesma tradição, né, de autores que vêm de Fraser e que pensam esses 3 termos que são importantes para você pensar aquilo que você usou no seu texto, né, cosmovisão. O que é uma cosmovisão? E esse autor, René Girard, aqui ele escreve alguns textos que podem ser de teu interesse também. Já pensando nas questões de tabu, né, que você pode encontrar aqui, de novo, René Girard. Esse é um outro clássico da antropologia. Você vai encontrar aqui algumas ideias, inclusive de física, né, como que as pessoas pensam causalidade, né, como que é o tipo de racionalidade que existe nos povos simples. Eu tenho 2 aqui para pensar, demonização e caça às bruxas, né, 2 clássicos, assim, mas é claro que só são clássicos, e daí você abre um mundo, né, para pensar a ciência dentro de um contexto de contradições, de conflitos sociais, e das contradições materiais que estão aí por trás, né, as pessoas que morrem e matam em nome de demonizações aí, de caça a pessoas, etc. Esse livro é fundamental para entender magia. Eu acho que o Marcelo Mauss, ele é um cara importante para a gente entender o fenômeno da magia, né? Aqui eu repeti essa referência. Eu usei no meu mestrado, inclusive, para entender o Empédocles. E eu tenho um quarteto de livros que foi prévio, isso é do Darcy Ribeiro. Esses 4 livros foram estudos que o Darcy Ribeiro escreveu para permitir que o povo brasileiro pudesse ser publicado. Ele escreveu O Povo Brasileiro, não publicou, depois escreveu 4 livros, porque ele achou que tinha que fundamentar o povo brasileiro, e aí publicou O Povo Brasileiro depois. E esse processo civilizatório é uma reflexão bastante ampla sobre a relação entre sobre o desenvolvimento humano, né, as fases tecnológicas. Inclusive tem uma última fase que a gente estaria, que é a fase termonuclear, né, que dialoga um pouco com essas questões que eu tenho falado sobre a física como elemento vivo da nossa
nosso mundo atual, né? Eu tenho aqui um cara genial, que é muito esquecido, que é o Álvaro Vieira Pinto, um brasileiro, que fez um estudo de 2 volumes sobre o conceito de tecnologia e que é muito fácil a leitura e que eu acho que por ser um cara brasileiro e tá pensando o Brasil também, além de temas grandes, eu acho que a gente precisa começar a se apropriar. Eu vou sugerir a você aí. A Hannah Arendt vai na mesma linha desse trabalho que o Álvaro Vieira Pinto fez. Assim, A Condição Humana é um texto que eu acho que você vai gostar. Na linha dos estudos que você já vem fazendo, eu coloquei aqui alguns mais brasileiros, né? Coloquei esse livrinho que eu comprei recentemente, Mitos de Yorubás, para você ter uma cosmovisão assim mais brasileira, né? O Darcy já cobre a parte indígena, esse aqui cobre bem a parte das nossas associações aí africanas. Aqui tem um outro que ajuda bastante também, Filosofias Africanas. Esse carinha, o Daniel Munduruku, é um autor importante lá da USP, se eu não me engano. E esse livrinho é legal, que ele conta mitos de origem de povos indígenas brasileiros e tem algumas coisas que podem dialogar assim, com os nossos estudos, né? De estudar cosmovisões nossas, né? E os trabalhos tardios do Freud, que eu acho que, principalmente o Moisés e a origem do monoteísmo, a parte final do livro, para entender essa coisa da sublimação, eu vi falando o tempo todo, eu aprendi com Freud, essa coisa de falar de... tem coisas que acontecem na história humana que faz a gente ficar mais abstrato na nossa reflexão, né? É daqui que eu tiro essa reflexão. Eu acho que você vai gostar, com certeza. E é isso, meu caro. É isso. Muito obrigado, Eric, pela sua indicação aí dos livros. Vou querer ler, com certeza. Com certeza. Você vai enviar esse arquivo, né, pra gente? Sim, eu te envio já agora. Beleza. Então, muito obrigada, Eric. Muito bom te ouvir. Acho que eu aprendi muito ouvindo você e o Hara. Várias vezes eu tive que segurar para manter o rito, porque eu queria fazer comentários aqui, e queria falar do PIS, queria falar do culto a Pachamama. Eu falei, não posso fazer isso, a gente tem que seguir o rito. Depois a gente conversa, mas muita coisa bacana mesmo. E assim, eu acho que o que você traz do Paulo Freire e do Greff, com certeza a gente vai acrescentar. Eu acho que é importante a gente reconhecer, né, toda essa tradição. A tradição precisa ser reconhecida. E uma questão que você fala, Eric, assim, da influência da antropologia no trabalho do Guilherme, é muito curioso, assim, como os orientandos, de alguma forma, acabam buscando as pessoas que têm interesses semelhantes, e que isso fica, né? Eu raramente falo abertamente que eu acredito que, dos fundamentos da educação, o mais importante é a antropologia. A gente dá um valor incrível para a psicologia, basta a gente olhar os nossos currículos, que psicologia da educação tem 60 horas, 90 horas, olhando para outros currículos, e você tem uma disciplina de fundamentos que junta história, filosofia, sociologia e, de vez em quando, antropologia em 40 horas, 60 horas. Então, isso dá uma dimensão de como a gente olha para a psicologia, como a gente olha para o indivíduo, né? Para essa perspectiva assim, muito individualista mesmo, né? E a antropologia tira a gente dessa coisa do individualismo e faz a gente olhar para a coletividade, né? E no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei muito com essa perspectiva da antropologia aplicada à educação. Então, talvez por isso também, né, nas nossas discussões, o Guilherme tenha, em alguns momentos, e ele já gosta, né, mas tem em alguns momentos se enveredado por aí, porque foi muito importante para mim, e eu me constituí muito, assim, né, valorizando. Então, assim, legal essa sua leitura. Bom, então vamos lá, né, tem um rito para cumprir, para a gente fechar. Eu vou parar de gravar agora. E aí eu vou pedir para os professores